Vamos então falar com um professor de Direito Constitucional, ele atua na PUC de São Paulo, é o advogado Jorge Abud, sobre como fica o Supremo agora com mais ou completando o número de 11. Jorge Abud, muito obrigado pela participação aqui. Nosso boa noite do Jornal da CNN. E a primeira pergunta. André Mendonça muda e se muda de que maneira a composição dos 11 no Supremo? William, o ministro André Mendonça, na composição dos 11 do Supremo, tecnicamente não impactará profundamente nos temas mais sensíveis da sociedade. Eu digo isso porque, quando o Supremo se reuniu entre os 11, os votos do plenário do Supremo, raramente um tema muito sensível, a diferença se fazia por um voto ou não. Entretanto, há temas, por isso a Sabatina mencionou alguns deles, por exemplo, há um 6-5 sobre acerca de quando se inicia o cumprimento da pena, se após julgamento em segunda instância ou no trânsito em julgado. Então, por exemplo, esse é um tema que a mudança de um único ministro poderia impactar no futuro em uma nova visão do Supremo, por isso ele foi arguído acerca dele ao longo da sabatina. Jorge, obrigado pela menção à prisão em segunda instância. Consta que a posição do novo ministro é a de manter o entendimento que o Supremo até aqui teve, contrário ao que a Lava Jato gostaria que fosse, de esperar o transitado em julgado. É o que diz na Constituição. Os que participaram na campanha anticorrupção disseram que o fim da prisão em segunda instância teria prejudicado a campanha. É isso? Exatamente. Pelo perfil do ministro André Mendonça, seja pelo perfil acadêmico, que ele tem um perfil acadêmico bastante positivo, bastante graduado, e pelo perfil profissional. Na sabatina, ele mencionou essa questão de ter uma deferência ao que já foi o entendimento do Supremo, que, na minha visão, nada mais é do que dar cumprimento ao que está disposto no artigo 5º da Constituição. Início de cumprimento da pena, aguarda-se o trânsito em julgado. Jorge, você o descreve como um quadro técnico. Eu disse logo no começo dessa edição que as nomeações para o Supremo têm sido políticas. Vamos dizer assim, vamos ser diplomáticos, políticas no sentido amplo da palavra. Como é que fica no caso de André Mendonça, técnico ou político? O Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional do Brasil. Cortes constitucionais são formadas com a participação da política. Isso em quase todas as democracias constitucionais que a gente conhece. No modelo brasileiro, muito próximo do modelo americano, é prerrogativa da presidência a indicação política e é uma prerrogativa do Senado aprovar ou negar. Então, todo indicado desde 88 é um indicado político. Agora, em relação ao ministro André Mendonça, se a gente for analisar a trajetória e o currículo, academicamente ele tem um currículo excelente, que preenche a vaga de notório saber, a condição de notório saber jurídico, e a gente não pode ignorar, o ministro André Mendonça, ele tem uma atuação, né, de longos anos nos quadros do Estado brasileiro, em especial da AGU. Então, os requisitos constitucionais técnicos estão preenchidos, né, na nomeação do ministro André Mendonça. A maior preocupação, né, dessa demora na sabatina dele foi referente à expressão, entre aspas, terrivelmente evangélico. Ao longo da sabatina, ele esclareceu muito isso, que haveria uma divisão entre o que é a esfera íntima de cada ministro, que pode optar por ter a religião que quiser ou até optar por não ter nenhuma religião, e o que é a atuação como ministro, né, em que o guia para a atuação do ministro é a Constituição Federal. E aí a função da imprensa e da doutrina, né, fazer essa análise de se isso está sendo cumprido ao longo dos anos ou não e criticar se houver essa confusão entre o espaço religioso e o espaço laico da atuação ministerial. Jorge, por último, logo na sua primeira resposta você mencionou que poucas decisões no Supremo dependem apenas de um voto. Mas o André Mendonça deve ir para a primeira turma, onde há um empate no momento. E isso provocou nos últimos dias um embate, mais um, né? Dentro do próprio Supremo, entre Gilmar Mendes e o próprio presidente do tribunal, Fux, a respeito se vale, no caso de empate, o benefício ao réu, a famosa frase, indúbio pro réu. Fux disse que não, que vai esperar a vinda de mais um ministro. Já está aí André Mendonça decidindo ou desempatando questões? William, perfeito. Naquilo que, se a indicação de um não impacta tanto no que seria a reunião dos 11, para a questão da turma, que está com 4 ministros e, por alguma razão agora, o empate não tem favorecido a defesa, né, essa é a questão de ordem a ser dirimida,
Nesses casos, sim, né, o ministro André Mendonça tomando posse, o voto dele será crucial para desempatar os temas penais, né, seja em pró do acusado ou da acusação. Então, aqui o impacto na turma nas questões penais que estão empatadas é realmente determinante a nova indicação. E que envolvem políticos, estou correto? Perfeitamente, com foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado no jargão comum. Professor Jorge Abud, da PUC de São Paulo, advogado, professor de constitucionalista, obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite, Jorge. Boa noite, William. Sempre um prazer.